Nós vamos para a nossa segunda videoaula e para discutirmos um pouco em relação aos multiletramentos, não é isso? Conversamos um pouco na primeira aula sobre os letramentos e agora nós vamos falar um pouco sobre os multiletramentos. Vocês percebem que na palavra letramentos foi acrescentado esse prefixo multi, né? Então, como surgiu esse termo multiletramentos? Isso surgiu em 1996, quando um grupo de pesquisadores americanos e ingleses se reuniram na cidade de Nova Londres, nos Estados Unidos, justamente para discutir essa questão da influência das tecnologias nos textos da nossa era, né, nessa era digital. Então, pensando nessa diferença na moda de comunicar-se na era digital, surgiu a necessidade de se olhar novamente para tudo isso. Então, esse grupo ficou conhecido como Grupo de Nova Londres, e desse encontro surgiu um manifesto, né, chamado Pedagogia dos Multiletramentos, e cunhado esse termo, né, multiletramento, acrescentado esse prefixo multi ao termo letramentos. E é isso que nós vamos discutir sobre o que significa acrescentar esse termo multi à palavra letramentos, que nós já vimos que são as práticas sociais de leitura escrita, letramentos, né? Tanto no processo de ensino, como para depois o sujeito valer-se no processo de interação social, né? Estar apto, né, a interagir socialmente. E aí nós vamos pensar um pouco o que significa essa era digital, né? Então, tem um autor, né, chamado Hegel, deixa eu passar isso aqui para cá. Hegel, ele está citado no livro do Pérez Gomes, A Educação na Era Digital, e Hegel ele distingue 4 períodos né, principais no desenvolvimento da humanidade, pensando assim, do ponto de vista socioeconômico. Né? Então ele reorganiza, subdivide, né? Hegel se subdivide então na Idade da Pedra, a época agrícola, a Era Industrial e a Era da Informação. A Idade da Pedra, de acordo com esse autor, ele vai aproximadamente do 1 milhão de anos até os 6.000 anos da nossa era. E as principais atividades dos hominídeos, então, dos seres humanos, eram a caça, a pesca, a conservação dos alimentos. Veja o período, né, que se estendeu toda essa Idade da Pedra. Já a época agrícola, né, vai dos 16.000 anos antes de Cristo até o século XVIII, as principais atividades dos seres humanos eram a agricultura, a pecuária, a questão do intercâmbio comercial. A era industrial, que ela vai então desde o século XVIII até o último quarto do século XX, tinha como atividades fundamentais desenvolvidas, tinha a ver com o trabalho nas fábricas, justamente por esse desenvolvimento das indústrias. A era da informação, ela então inicia, né, a partir então da década de 75, 1975, até os dias atuais. E a atividade principal dos seres humanos, então, tem a ver com a aquisição, o processamento, a análise, a recriação e a comunicação da informação. Então, nós vivemos numa aldeia global, né? Isso constantemente nós ouvimos falar, né? Essa aldeia global na era da informação. É uma época de mudanças muito rápidas, né? De aumento sem precedente dessa interdependência e complexidade e que está causando, sim, mudança radical na nossa forma de comunicar, nossa forma de agir, de pensar, de nos expressar. E eu acho que a gente está percebendo isso muito mais agora, né? Por quem diria, né? Que nós veríamos uma pandemia. Eu acho que isso tudo surgiu, caiu, né? Mais a nossa, para nós, né? Essa questão dessa comunicação, essa interação, né? E essa questão das aulas, né? Enfim, de todo desse processo novo que estamos vivenciando pelo meio digital. Nosso contato hoje é por meio das tecnologias, é esse meio virtual, né? Então, a era da informação em que vivemos atualmente, ela é caracterizada primordialmente pelo valor da informação.
em relação ao valor das matérias-primas, do trabalho, do esforço mental. Isso de acordo com Pérez Gomes, né? E o que significa essa era da informação, né? Vamos pensar na quantidade de informações que são produzidas, distribuídas e consumidas e também abandonadas num ritmo muito frenético, muito alto, né? As coisas, nós falamos, mudam muito rapidamente, né? Aqui, de acordo com o livro Pérez Gomes, algumas informações, só para nós termos ideia, isso nem é tão atualizado, mas só para vocês terem uma ideia, em 2 anos é produzido mais informação que em toda a história anterior da humanidade. Se eu pensar, né, nisso. O volume de informações que começou inicialmente a ser calculado em kilobytes, agora já não é mais possível. Ela precisa ser medida, contabilizada, passamos para megabytes, gigabytes, terabytes, betabytes, hexabytes, zettabyte, iotabyte, coisas em que né, fogem, inclusive, da nossa compreensão, justamente por essa quantidade de informações que são produzidas e consumidas, né, e também abandonadas de maneira frenética. A internet foi a tecnologia que mais rapidamente ela se infiltrou na sociedade, na história da humanidade. Enquanto o telefone necessitou de 75 anos, o rádio precisou de 38 anos para chegar a esses 50 milhões de usuários, a televisão 15 anos, o computador 7 anos, a internet somente 4 anos, né, para atingir esses 50 milhões de usuários. Até 100 anos atrás, a informação que o ser humano utilizava na vida cotidiana permanecia basicamente a mesma por várias gerações, né? A informação fornecida, por exemplo, né? Vamos só dar um exemplo do jornal The New York Times, a cada dia ela é maior do que toda aquela que uma pessoa poderia encontrar no século XVII durante toda a sua vida. Hoje, os trabalhos que requerem uso da internet, eles pagam cerca de 50% a mais daqueles que não utilizam a internet. Eles são dados todos que nós temos nesse livro Pérez Gomes, né, de 2015. Nos últimos 5 anos, 80% dos trabalhadores estarão executando seu trabalho de maneira diferente daquela como vinham desenvolvendo ao longo dos últimos 50 anos, ou estarão realizando nos próximos anos. Um exemplo, nós, quanto professores, quem diria que nós estaríamos nos organizando para fazer aulas, né? Não vou dizer formato EAD, mas assim, atividades remotas, videoaulas, por conta da pandemia, né? Vamos pensar também né, agora vemos os respiradores sendo peças de respiradores sendo construídas ou consertadas por meio de impressora 3D, né? Não só isso, estou dando exemplo atual, mas peças, objetos sendo construídos por meio de impressoras 3D. Porque um tempo nós vamos imprimir nosso, né, de maneira 3D, nosso alimento, né? A gente escolhe lá, imprime e nós vamos, né, deixar ele o que nós queremos comer, né? Pensa a rapidez. Então, uma vez que a informação é produzida, consumida, atualizada e alterada constantemente, novas práticas de leitura, novas práticas de escrita, de aprendizagem e desenvolvimento também evoluem com ela, né? Aprender, então, a linguagem da tela, a gente diz, essa interface computador, ela chega a ser tão necessário como o processo de alfabetização. E às vezes a gente se sente um analfabeto digital, como ele diz, em alguns momentos você não consegue desenvolver questões básicas, simples, por falta de conhecimento. E aí, não estou dizendo aqui em relação a uma teoria que diz que entre nativos digitais e imigrantes digitais, então as pessoas da minha geração seriam, eu seria uma imigrante digital, enquanto quem nasceu depois da década de 90, né, seriam os nativos digitais. Isso também é uma relação que Prensky, né, o autor que estabeleceu esses dois termos, ele também é um pouco, assim, não questionável, mas de se pensar, porque hoje né, o mundo exige com que você acabe tendo que saber fazer uso da tecnologia justamente para interagir com o mundo. Nós veremos na sequência quantas coisas que nós precisamos fazer hoje que são via tecnologia ou via internet, mediado por essa questão tecnológica. Então, o que mais determina talvez essa questão imigrantes digitais e
nativos digitais seria a questão socioeconômica, né? Apesar de que nem todo mundo está preocupado, né? Vamos pensar, hoje as aulas, muitas delas em inúmeras redes, elas estão sendo via online, e claro, tem uma preocupação os alunos que não têm acesso de pegar, né, terem as atividades impressas, mas no geral não é isso que nós estamos vendo, é uma preocupação realmente né, de fazer a parte, vou dar o conteúdo, né? Temos que pensar tudo sobre essa questão. Então, aprender essa linguagem da tela chega a ser tão necessária como a alfabetização, porque justamente para preparar o cidadão não só para ler e escrever nessas plataformas multimídias, ou a gente chama de redes sociais, não é só para isso, mas que se envolvam nesse mundo compreendendo a natureza intricada, conectada à vida contemporânea, é imperativo, né? É também uma necessidade técnica. Só como exemplos, né, dessa necessidade de nós sabermos lidar com as tecnologias, muitas questões hoje nós fizemos, elas são praticamente tudo online. Por exemplo, inscrições em concursos, vestibulares. Quando eu fiz vestibular na Unioeste, a inscrição ela não era online, ela era presencial. Hoje é tudo online, é tudo, né, de forma intermediada por essa questão tecnológica. A renovação de carteira nacional, você faz tudo via internet. Muitas transações bancárias, né? A própria delegacia online, o PROCON faz audiências online, as compras online, que hoje estão, né, são muito mais em evidência por conta da pandemia. Por isso, essa necessidade maior de pensarmos essa questão não só de letramentos, mas de multiletramentos, né? Ampliar esse conceito para a era digital. Então, estamos tratando de um tempo em que os textos, eles agregam, além do verbal, né, do escrito, das palavras, agregam sons, agregam movimentos, imagens. Precisamos desenvolver novas habilidades de ler e escrever. E aí surge o conceito de multiletrar, né, de multiletramentos, porque nós estamos trabalhando com mais do que uma linguagem e com uma diversidade de textos. E aí, só para a gente entrar um pouco mais na questão do conceito do multiletramentos, de acordo com esse grupo de Nova Londres, né, que se reuniu em 1996, o conceito do multiletramento está baseado em dois pilares, né, principais, né? Se relaciona à diversidade cultural. Então, os textos hoje eles variam significativamente dependendo do contexto social, contando com o assunto, a experiência de vida, as diversas áreas, os conhecimentos, os ambientes, as identidades de gênero e outros. E é preciso levar em consideração as formas de interação que se mostram cada vez mais múltiplas em nossa vida diária. Significa que quais são os textos que nós utilizaremos para o nosso processo de ensino hoje? Além dos textos, né, a gente chama de um letramentos, né, mais cultos, nós vamos trabalhar com toda essa diversidade de textos que circulam na sociedade, inclusive os que circulam nos meios digitais, né, e que eles vão agregar, então, essa diversidade cultural. E um outro aspecto é a questão da multimodalidade. Esses textos, eles exigem do leitor uma habilidade para lidar com essa multiplicidade de linguagens, essa mistura, esses modos para deles fazer sentido. Então, a interface com o visual, o oral, o gestual, inclusive o tátil e outros recursos semióticos têm se tornado imprescindível na formação de gênero discursivo que circula socialmente. Já vamos mostrar exemplos para nós pensarmos aqui, ó. Aqui nós temos deixa eu só puxar para cá. Quero voltar. Aqui nós temos um anúncio publicitário, um cartaz, né, que ele chamava, mas é um anúncio publicitário. Ele para fazer a leitura desse cartaz, não basta ler o texto, a parte que está escrita. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Olha como fica muito mais significativo quando você lê essa frase e associa com a imagem, né? A imagem da criança atrás, então, do muro de pedras, né? Se escondendo, o trabalho impedindo. Então,
a associação entre a linguagem verbal e não verbal, ela faz com que a construção de sentido se amplie. Não basta para nós levarmos um texto desse em sala de aula e deixar que os alunos vão entender, construir todos os sentidos. Não, nós precisamos fazer nossa parte, professor, né? Primeiro, levar essa diversidade de textos, né? Essa diversidade cultural, e mostrar esses aspectos multimodais, né? A questão de observar a imagem, a cor da criança que está, quem produziu esse texto, onde está circulando esse texto, todos os elementos que estão envolvidos para a construção de sentido. Então, e além dos letramentos, né, é você adentrar aos multiletramentos. Aqui nós temos uma charge, a Flora brasiliensis, né, brasiliense, fraudulência, vegetale corruptus, árvore da família das maracutaias, suas sementes chegaram ao país com as caravelas e hoje, mesmo com raízes espalhadas por todo o território nacional, o seu caule espesso e sua copa frondosa estão fincados no Planalto Central, bem no coração do Brasil. Lendo o texto, nós já fizemos uma construção de sentido, mas quando você olha a imagem, né, e você associa toda essa construção, né, e aí você começa por onde foi publicado esse texto, lá na Folha de São Paulo, né, em 2001, quer dizer, é uma charge, mas ela continua muito atual, né, porque não continuamos vivendo essas questões todas. Então, fazer essa leitura e fazer com que os alunos percebam todos esses elementos para a construção de sentido. Tem uma outra charge, ela não tem, a única questão da linguagem verbal é um ponto de interrogação, mas olhando, você, né, tem muita informação nessa imagem, então ajudar os alunos a perceberem, né, aonde se passa essa imagem, como é que ficou caracterizado, né, uma paisagem seca, né? Como é que isso está retratado na charge? Pelo chão todo rachado, pelo céu, pela cor do céu, pelo sol, né? Que dá uma impressão de um sol quente, escaldante. Tem como localizar esse espaço, né, colocar ele num local específico? Tem. Onde? Né? O Nordeste brasileiro. Como que nós chegamos à conclusão? Só observar pelo chapéu, né, que o cactus está utilizando. Qual é o tema que está sendo abordado nessa charge, né? A questão da seca, mas principalmente o abandono desse povo todo, né, a não ter políticas que, né, ajudem a levar águas, e se tem, não funciona. Então, tem muitos elementos, muitas questões para serem conversadas e percebidas junto com os alunos. O fato só de eles olharem, às vezes eles constroem um sentido, mas nossa função enquanto professor é ir além, né, conversar mais e investigar mais sobre esse texto. Aqui nós temos um outro gênero infográfico, muito presente também, que, né, hoje nos revistas, né, e o texto impresso, quando se fala em texto multimodal, ele não é um texto só, né, que você vai encontrar na interface do computador, você vai encontrar ele impresso também. Então, muita revista traz os infográficos, né, que é um tipo de texto. Para fazer a leitura, você vai precisar fazer o quê? Associar todas né, essa imagem e fazer o acompanhamento da leitura, né, do texto verbal e do não verbal. Como tem muita informação, é necessário que o professor faça essa orientação né, para a construção dos sentidos. E essa forma de construir, assim, né, que você vai, né, faz a leitura aqui, faz a leitura, você não precisa necessariamente seguir também o plano 1, 2, 3, 4, 5, você pode fazer a leitura. Ele segue muito uma perspectiva hipertextual, que a gente chama, né? A leitura não segue uma linearidade, né? É um site, uma internet, ou mesmo uma página numa revista,
ela tem uma dinâmica hipertextual. Você necessariamente não precisa começar a fazer a leitura lá do início, daquela sequência, como no livro, né, uma leitura mais canônica. Você vai fazendo leituras por partes, né? E você vai puxando um link, vai, né, passa para uma outra parte. Então, essa é uma característica de hipertexto. Aqui nós temos um outro exemplo de gênero multimodal, que é bem presente nas escolas, muito utilizado por nós, que são as histórias em quadrinhos. Veja que não basta fazer a leitura do que está escrito, né? Ó, meu anjo da guarda, me ajude. Tá, tarará, tá, e daí, né? Ao final, você tem que fazer a leitura do texto verbal com o não verbal, com as imagens. Fazer a leitura do que significa esses risquinhos, aqui o que significa essa nuvenzinha, né? Como é que eu descobri que ele está cantando, né? O que aconteceu aqui, o que significa essas estrelinhas? Isso tudo parece tão simples, né? Para nós, leitores mais proficientes, mas para os alunos você precisa ir parte por parte, chamando atenção para a construção de sentido para eles, né? Aqui tem uma campanha publicitária que também ele faz inclusive um intertexto com a história do Chapeuzinho Vermelho. Diz assim, essa é uma campanha do Greenpeace, né? Esse até foi um cartaz, uma edição, um cartaz que foi premiado. Diz assim: você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Né? E pronto, aí a imagem está aí. Para fazer a construção de sentido, você precisa associar muita coisa, né? A que história está se referindo, né? Aonde que a Chapeuzinho Vermelho ia, né? O que ela caminhava por meio do que, né? Que história é essa? Então, mas não é só não contar a história da Chapeuzinho, remete à história do Chapeuzinho, mas você coloca hoje, né? Tem matos, então vai pensando na questão, por que ele colocou aqui tudo, né, tudo destruído, o que está querendo chamar a atenção. Então, tem muitos elementos para ser observado pelos alunos, né, e nossa função é justamente essa, para que os alunos entendam, né, então associar essa multimodalidade e veja, essa diversidade de textos, né, que eu trouxe para cá, charge, anúncio publicitário, infográfico, né, então nós estamos trabalhando com essa, né, muitos propagandas, né. Aqui tem uma outra charge, gostei né, seguindo a linha da Chapeuzinho Vermelho, é a Chapeuzinho Vermelho político brasileiro. Aí a charge diz assim, do Duque, né? E para que esta boca tão grande, ex-governador? É para mamar melhor nos cofres públicos minha aposentadoria vitalícia, né? Então, observando a imagem da pessoa, mas, né? Então você fazer toda essa construção de sentido. Não tem coisas que muito modernas, né, que não mudam. A gente fala charge 2011, estamos em 2020 e continua atual, né? Eu vou passar para vocês um link para vocês assistirem uma história da Chapeuzinho Vermelho. Não consegui passar aqui, né? É uma história totalmente diferente desse Chapeuzinho Vermelho. Ela é feita toda por forma de estatísticas. Vocês assistam lá e nós comentamos no próximo encontro, né, as impressões de vocês a respeito. Então, a gente chama de remixagem, é dar uma nova leitura, né, aos textos que circulam. Outros gêneros, né, muito presentes hoje, eu sei que vocês são conhecedores e experts nisso, são os memes, né? São os gêneros emergentes que precisam também vir para a sala de aula. Nós estamos trabalhando na diversidade cultural, eles precisam vir para a sala de aula também, né? Aqui eu busquei esse baseado no filme O Sexto Sentido. Muito característica essa cena, né, em que o menino diz pro autor que ele via fantasmas o tempo todo, né? E aí ele pedia com que frequência, né? Ele falou o tempo todo. Então aqui os memes que surgiram por meio, né, desse momento do filme. Com que frequência você entra na livraria para dar uma olhadinha nos livros, né? O tempo todo, né? Isso vem numa colecionadora de contos, né? Ela fez. Agora
Aqui, com que frequência o Flamengo é campeão? O tempo todo. Não sou flamenguista, tá? Né? Só trouxe aqui o meme porque estava pronto. Mas pensarmos nessa questão dessa construção de um novo tipo de linguagem, de uma nova forma de comunicação, né? Utilizando a imagem e as palavras. Agora, bem recente, na internet está muitos memes da inauguração lá da transposição do Rio São Francisco, né? Então, tinha lá a foto do Bolsonaro, e daí fazendo Bolsonaro, os memes, né? Inaugurando a Torre Eiffel, né? Enfim, monumentos históricos pelo mundo. Outro terminou a reforma do banheiro e o Bolsonaro fazendo inauguração. Esse é um meme que está assim, surgindo, passando bastante agora, que as pessoas pegam esses pontos, essas questões e transformam em memes, né? Então, como capacitar nossos alunos a serem multiletrados, né? E como podemos colaborar para isso? Então, a maioria dos alunos, eles né, vocês e nós, inserimos nesse mundo virtual de tecnologias, das ferramentas digitais. Mesmo assim, por que discutir a inserção desses mecanismos na escola? E essa fala da Rojo aqui, né, do livro Multiletramentos na Escola, ela diz assim que vai além dos novos hábitos institucionais de ensinar e de aprender. Para a autora, é preciso investigar o porquê do uso da internet e como as formas de expressão funcionam nela. Daí a Rojo diz assim, em vez de proibir o celular em sala de aula, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a filmagem, a fotografia. Isso o Rojo dizia em 2012. E outra, nós já mudamos o discurso. Antes era, não, o celular é proibido na escola. Hoje, por conta da pandemia, você tem celular? Né, você não tem, né, tem inclusive instituições fazendo campanhas para arrecadar celular para entregar para os alunos para eles poderem assistir às aulas. Então, veja como a tecnologia, né, claro, o momento hoje vivemos é diferente, mas como ela se tornou importante e necessária para nós continuarmos esse nosso processo, inclusive, de aprendizagem. Né? E aí, é que nós pensamos, então, nas possibilidades de uso da tecnologia em sala de aula, né? Como nós podemos agregar essas questões dos multiletramentos, aliando com as TDICs, que nós chamamos as tecnologias digitais de informação e comunicação. E nós vamos pensar mais especificamente na produção de textos, né? Então, por isso que nós vamos trabalhar, né, os objetos digitais com vocês, a questão de produção de histórias em quadrinhos, né, de livros, de e-books, enfim, toda aquela possibilidade de, né, tudo aquilo que nós já comentamos, né, das mídias que nós iremos trabalhar com vocês. Bom, basicamente sobre multiletramentos, que eu tinha para falar, né, assim, de maneira geral, né, a gente vai enviar o texto da Roxa, do capítulo 1 do livro Multiletramentos na Escola, e queremos que vocês apontem, né, as compreensões, as incompreensões para o nosso próximo encontro, tá? Então, boa semana, até nosso próximo encontro na quarta-feira, né? Tchau!